Boa noite, vamos começar mais uma live do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul. E a gente gostaria de começar agradecendo imensamente a oportunidade e em nome da presidente, da doutora Silvânia, a gente cumprimenta todos os conselheiros que nos dão essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E hoje a gente vai ter a presença da professora Renata Belchior de Barros, que é especialista, mestrado em saúde coletiva, especialista em pacientes especiais, em odontopediatria, e nós vamos estar falando aqui sobre o autismo infantil. Renata, vamos esperar um pouquinho a Renata entrar. Gente, que bem. Boa noite, Renata. Tudo bem? Boa noite, Ana. Tudo tranquilo. Então, já fiz a sua apresentação. A gente fez o agradecimento ao conselho e agora a gente precisa agradecer também, né, a República Universitária, a RU, que gentilmente nos deu esse lenço aqui de presente, que representa, né, o símbolo do autismo infantil e que a gente está aqui hoje com muito desprendimento, com muita alegria para levar informação não só para os nossos colegas, mas também para as famílias, né, Renata? Que tem o caso de autismo na família e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É importante a gente começar falando que antigamente o autismo era até considerado um aspecto da esquizofrenia. A partir de 1911 comentava alguma coisa, mas em 1943 é que vem, através do psiquiatra austríaco, do Kanner, né, que ele coloca aí a primeira vez o autismo. E hoje, a gente falando do transtorno do espectro autista, e que é um grupo de enfermidades do neurodesenvolvimento, que vai estar aí com alterações, o comprometimento na linguagem, nos processos de comunicação, na interação social, de comportamento, e que esses transtornos aí a gente pode ter a síndrome de Asperger, o autismo infantil, o autismo atípico, outras, né, transtornos globais ainda não especificados nesse desenvolvimento. Mas hoje, especificamente, a gente vai estar aqui batendo papo, conversando sobre o autismo infantil, e a gente sabe que você é uma pessoa que trabalha nessa área, estuda, que desenvolve atividades nessa área, e falar sobre o autismo, a gente também tem que lembrar que ele afeta o funcionamento do cérebro, do transtorno de cognição, provoca uma inaptidão aí social, mas a gente também tem aquelas crianças que vão manter aí a inteligência, a fala, outras vão estar mais fechadas, mais distantes, rígidas, e que a gente tem aí essas características. E como a gente estuda nessas pesquisas, né, Renata, a gente tem observado uma incidência crescente. Você poderia falar um pouquinho para a gente dessa incidência, como que está o autismo hoje? Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite. Nós estamos aqui hoje numa atividade da Câmara Técnica de Odontopediatria, junto com vários colegas, estou vendo muito ex-aluno entrando, muitas pessoas que já conhecem a gente de longa data, né, Ana? Uhum. E o meu medo principal hoje, vou falar para vocês, falei com a Ana, é que será que uma hora vai dar para a gente falar? Porque a gente conversa demais. Então a gente vai ser objetivo. Primeiro de tudo, tudo que você falou realmente é o que acontece. O que a gente tem que conceituar primeiro? Hoje o termo correto é o TEA, transtorno do espectro autista. Então, na verdade, essa incidência ela está aumentando e no mundo inteiro. As principais, vamos dizer assim, justificativas seria o aumento dos métodos de diagnóstico. Mas o que é importante a gente dizer? Quando a gente fala do transtorno do espectro autista, no geral, o que a criança apresenta? Dificuldades na comunicação, interação social, tem crianças que não são verbais, criança que não é verbal, ela não se comunica com palavras, ela não consegue colocar verbos e palavras
na mesma frase. Então, fica difícil você fazer um diagnóstico quando você não pode entrevistar corretamente o paciente, quando ele não reage, não interage com o médico. E, além disso, são os comportamentos estereotipados, que é muito comum no autista. Então, o termo do espectro, ele engloba as diferentes, vamos dizer, os diferentes sintomas que cada paciente autista apresenta. Então, essa incidência hoje, todos eles têm dificuldade na comunicação e dificuldade na interação social. E, obviamente, que de uns anos para cá, a gente tem percebido, tanto na clínica de odontopediatria, como na clínica de pacientes especiais, um aumento, assim, crescente dos casos de autismo em crianças. Às vezes o diagnóstico demora um pouquinho mais ou não, e às vezes as mães também ficam muito preocupadas, né? Doutora, meu filho não fala, eu levo na pediatra, fala que é normal, ele tem o seu tempo. E aí, às vezes, as coisas acabam se confundindo um pouquinho. Então, esse aumento, ele está agora realmente registrado nos estudos, nos artigos, uma característica hereditária muito forte no transtorno do espectro autista. Então, uma família que tem o primeiro filho diagnosticado como autista, tem chance do segundo filho de 20% a 30% de também ter o espectro, ou num grau mais leve, ou num grau mais severo. Mas vai apresentar algum tipo de alteração. Quando são gêmeos idênticos, essa prevalência, essa incidência aumenta ainda mais. Então, se um gêmeo tem o diagnóstico do autismo, a chance pode ser até de 40% mais maior do outro gêmeo também apresentar. Não a mesma condição dentro do espectro, mas ter as alterações. Quando são gêmeos não idênticos, essa porcentagem diminui. Então, vai de 10% a 20%. E há 10, 15 anos atrás não se falava isso. Até há 10, 15 anos atrás, Ana, a gente conversava e o autismo era uma notícia assim que caía como uma bomba na família, né? Da onde veio? O que aconteceu? Foi alguma coisa na gestação? A criança passou por algum trauma na primeira infância? Alguma disfunção neurológica que passou desapercebida? Então, essa parte da etiologia, ela era muito intrincada ainda, né? As pessoas não sabiam conversar sobre isso. E hoje em dia a gente percebe esse aumento, pode falar. E na incidência, a gente tem uma diferença entre masculino, feminino? Sim, tem uma diferença grande. Que o outro? Sim, é assim. Além da diferença ser bem grande, antigamente o símbolo do autismo, ele não era tanto esse mosaico que a gente está vendo. Ele era mais voltado para a cor azul. Então, se você vê uma fita em alguém azul, menino ou uma menina, pode ser também identificação do paciente autista, que é a cor da calma, da tranquilidade, porque eles têm muita aversão a ruídos, a barulhos altos, né? A grande maioria. Mas a azul também é ligado ao sexo masculino. A incidência nos meninos, ela chega a ser 4 vezes maior do que nas meninas. Então, para cada 4 meninos autistas, nós temos uma menina. O que está se percebendo em alguns estudos mais atuais é que essa prevalência no sexo masculino pode ser que ela vai diminuir. Então, a gente vai ter uma chance aí, estão tendo cada vez mais casos de diagnóstico em meninas, associadas a síndromes ou não. Então, a tendência com o volume de diagnóstico é você ter uma diminuição, mas ainda é um espectro eminentemente do sexo masculino. Ele é mais comum no sexo masculino. Quando a gente vai falar assim de etiologia, as pessoas sempre perguntam, né? Mas como que surge? De onde vem? O que provoca? Existe uma etiologia definida? Alguma situação fechada que leve ao aparecimento do autismo? Então, é assim, Ana. Na verdade, a etiologia ela não é definida ainda. Que você sabe que ele tem uma causa, a primeira causa é a causa genética, que seria mais comum, e depois vem as causas ambientais. Quando a gente fala um pouquinho de causas genéticas, você tem um mapeamento genético difícil de ser feito antes do diagnóstico. Então, é assim, está estritamente ligado doenças genéticas,
pacientes que já têm diagnóstico de síndrome de Down ou da síndrome do X frágil, que é muito comum o menino diagnosticado como X frágil ser portador de algum nível de autismo, mas a parte genética, ela ainda corresponde mais ou menos, mais de 80% às mutações aleatórias. Você não sabe por que acontece, como acontece e quando acontece. Então, eu tenho no consultório mães de pacientes autistas que uma gestação tardia, segundo ou terceiro filho, diferença para o segundo filho de mais de 10 anos, a criança veio com espectro. E assim, você não tem uma diferenciação da gestação, mesmo pai, mesma mãe, para você dizer que naquela família teve alguma coisa que provocou essa diferença. Mas o que a gente sabe é que nos fatores ambientais, que também fazem parte da etiologia, a questão do pré-natal materno é extremamente importante. Então, alguns estudos, eles associam a mãe que teve desnutrição durante a gestação, em todos os trimestres da gravidez, a mãe que fez uso de drogas psicoativas ou qualquer outro tipo, principalmente no primeiro trimestre, encefalites, rubéola, algum tipo de alteração que a mãe passou com algum trauma muito forte, que a gravidez foi complicada, mas são fatores que vão transformar a parte imunológica e imunohistoquímica do paciente. Então, assim, essas alterações, elas podem desencadear no feto algum tipo de sistema que vai identificar, depois quando a criança for crescendo, o espectro. Mas nós temos mães que passam por tudo isso e os filhos nascem sem espectro nenhum. Então, assim, essa parte ambiental, ela está muito ligada a você ter uma gravidez sadia, fazer um planejamento de um filho com saúde, e muitas vezes você não sabe o que acontece no exterior, muito menos no interior, para o seu filho nascer com esse tipo de alteração. E aí, nessa parte das etiologias, tem um mito que até 20, 30 anos atrás, alguns pesquisadores ainda usavam, que diziam que o autismo era devido à falta de carinho materno, às chamadas mães geladeira. O que era a mãe geladeira? Ela que era a mãe que podia passar por um período de depressão pós-parto, ou alguma alteração psicológica, psiquiátrica, que ela não imprimia afeto no aconchego do bebê, e isso permanecia durante anos. Então, a falta de afeto, de carinho, de atenção, mas uma coisa mais grave, sabe? Mais aguda, que realmente faz a criança perceber que ali não é o lugar dela. E aí os estudos foram mostrando que não tem nada a ver com esse negócio de mãe geladeira, que a interação materna mãe-filho, pai, irmãos, ela não está no desenvolvimento dos sintomas do espectro autista. Mas até uns anos atrás, principalmente, né, Ana, porque a culpa às vezes recaía muito na mãe, né? O que eu fiz? Será que será que é porque eu não amamentei, né? Tinha mãe que falava, acho que eu não amamentei, doutora, eu não tive aconchego, não tive leite, não tem nada a ver mesmo. É super importante você falar isso, porque a gente entra naquela situação dos mitos e verdades. E a mãe vai escutando tanta coisa. Eu costumo falar que mãe já vira mãe com uma mochila de culpa nas costas, né? Ela acha que tudo que acontece, ela acredita que ela fez alguma coisa para que aquilo aconteça. Então, essa sua fala é muito importante, porque mesmo que isso seja uma informação de alguns anos atrás, no tempo passado, você ainda escuta muito isso. Tá no imaginário popular isso ainda. Infelizmente, né? Fica no imaginário, então Quer ver outra coisa? Mais ainda no imaginário, a questão do autismo com as vacinas, que é outro mito muito comum. Então, inclusive, há uns anos atrás, teve um médico britânico que teve o seu registro de medicina cassado, porque ele publicou um artigo na revista Lancet, que é uma revista super prestigiada na Europa, e nesse artigo ele mostrava, na sua metodologia, nos seus resultados,
a relação entre a vacina tríplice e o aparecimento de autismo. E aí esse estudo, desde quando ele foi lançado, ele foi muito questionado. E depois de um tempo, conseguiram provar que ele fez uma metodologia errada, que os dados não batiam, e aí ele teve o seu registro cassado. Mas aí, Ana, o mal já estava feito, né? Então, hoje em dia, já estava feito. Então, essa associação da vacina, foi uma reação da vacina, não tem como você ter essa comprovação. Não tem nenhum artigo científico que comprove que a vacina, seja ela qual for, pode desencadear algum tipo de comportamento ligado ao espectro autista. Então, o mito da mãe geladeira, o mito das vacinas, o mito do excesso de algum tipo de radiação que a criança também possa ter sofrido, mas são radiações em níveis assim estratosféricos. Às vezes o paciente nem sobrevive muito tempo. Então são mitos que a gente não sabe. De todos, o que causa mais, vamos dizer assim, alarde é a questão da vacina. E o alarde também, quando você falou do aumento da incidência, a gente sabe que está na mídia aí, mas, por exemplo, em 2010, o CDC, nos Estados Unidos, ele publicou, depois de um levantamento, que nos Estados Unidos, para cada 110 crianças, você tinha uma criança identificada no espectro autista. Isso em 2010, não faz tanto tempo assim. Hoje em dia, essa alteração está para uma criança a cada 54 crianças estudadas. Então, você vê, de 110 para 54, você teve um aumento de 50%. É muita coisa. E aí, um dos mitos do autismo também é achar que toda criança hiperativa é uma criança que pode desencadear algum comprometimento relacionado ao espectro autista. Então, hiperatividade é uma coisa, transtorno do espectro autista é outra. A criança hiperativa, ela tem características próprias, tem dificuldade de alfabetização, mas são outras características que são ligadas realmente a essa hiperatividade, e é uma hiperatividade, inclusive, que atrapalha o sono, às vezes. E tem paciente autista que tem essa mesma hiperatividade, mas é associada a vários outros sintomas. Então, esse mito que se a criança é muito arteira, é muito danada, olha, tem que pôr um limite, tudo, que daqui a pouco vai piorar. Não é assim que acontece. Então, a criança autista, ela tem o seu tempo, e muitas vezes, Ana, o mais difícil é o diagnóstico. Então, você não tem um diagnóstico do paciente autista com 2, 3 anos. Às vezes isso demora. Tem diagnósticos que só é fechado com 5, 6, 7. A criança já está na fase pré-escolar. E como é que as coisas vão funcionar? Então, esses mitos é o que a gente sabe. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Quanto mais bem orientada a família, melhor. Mas a gente espera que no futuro próximo esse mito, tanto da vacina como da mãe geladeira, nem seja falado mais. A gente sabe que não é por aí a conversa. Uhum. E quando a gente fala do autismo, a gente sabe que nós temos aí uma tríade, como você já falou, de sintomas, que é o atraso de desenvolvimento da fala, dificuldade nas relações sociais, movimentos estereotipados que esse paciente pode ter, mas quais outras características pode ser apresentado nesse comportamento do autismo infantil? Então, no autismo infantil, a gente vai falar de características, e assim, é importante a gente saber que a gente falava antigamente de graus de autismo. Grau moderado, grau severo, grau leve. Hoje em dia, é mais correto você falar os níveis de autismo. Então, você tem o nível 1, que é aquela criança que exige pouco apoio, mas exige uma orientação. O nível 2 é aquela criança que exige já um apoio mais substancial, mais presente, envolve várias terapias. E o nível 3 é aquele paciente que exige um apoio muito substancial. Aquele paciente que tem dificuldade de interação grave, agressividades, e são pacientes, às vezes, de difícil resolução até com relação à medicação. E por que a gente é importante falar dos níveis de autismo? Porque são tantos os sintomas que, às vezes, as mães de primeira viagem ou aquelas professoras de escola com pouca experiência não conseguem perceber. Então, às vezes, em casa, a criança apresenta algumas manias e, no primeiro momento, para a mãe e para a família, podem ser até engraçadas, podem ser coisas normais. Por exemplo, a ecolalia, que é uma mania muito comum no autista, onde ele repete frases inteiras
ou partes de frases muitas e muitas vezes. Então você fala, o dente do touro vai doer. Ele ouve isso em algum momento. Ele vai ficar dias falando essa frase, independente do que você esteja conversando com ele, interagindo. Então essa ecolalia, essa repetição, que ela é quase que imediata, constante, não pode ser levado como uma atividade normal da criança. Então tem que se prestar atenção. Depois, a incapacidade do paciente autista de combinar palavras quando ele fala. Então é difícil para ele falar, eu quero escovar meus dentes agora. Ou eu não quero escovar meus dentes. Parou a transmissão da Renata. Só um pouquinho, gente, que a Renata deve estar com algum probleminha na transmissão que a gente vai resolver. A face, Renata, a mímica facial. Oi? Não, é que tinha parado a sua transmissão. Se você puder voltar um pouquinho no que você tinha falado, é que parou a sua transmissão. Não, tranquilo. Eu estava falando com relação à fala, que na parte da orientação de higiene bucal, é muito complicado você trabalhar com a criança que é não verbal, que ela não consegue se expressar através da voz. E o autista, ele não consegue trabalhar muito bem a mímica facial, os gestos. Sim, não, negativo, ele não entende essa dinâmica. Então, o que ele pensa não é o que ele consegue expressar. E aí essa dificuldade nas manias, normalmente eles têm muito hiperfoco, quando eles gostam de alguma coisa, aquilo é quase que restritivo na atenção, seja de um objeto, seja de um brinquedo, seja de um tema. Uma coisa que a gente pode falar um pouquinho, que sempre perguntam, eu tenho uma família no consultório que até pouco tempo atrás teve o diagnóstico do autismo, eu não esqueço a frase que a mãe falou, que ela falou para mim assim, mas doutora, tomara, né, que dentro disso tudo, o menino tem 7 para 8 anos, ele consiga desenvolver a síndrome de Asperger, porque ali ele vai ser um autista superdotado. Isso é bom, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, então, você já leu sobre a síndrome de Asperger? Muita gente acha que a criança autista ela é hiperdotada, ela tem que ter um QI, um comportamento acima da média, e não é assim que funciona. É um outro mito que fala que o paciente autista, em algum momento da vida dele, ele vai ter uma super descoberta de alguma coisa e aquilo vai transformar a vida dele e das pessoas em volta. Cada criança autista tem uma progressão de inteligência, raciocínio e rendimento próprio, individual. Tem pessoas que apresentam a síndrome de Asperger, que tem um QI elevado para, às vezes, uma matéria de física ou de biológicas, mas que tem uma interação social tão danificada, tão prejudicada, que não consegue sair de casa. Então, é ruim também. Então, essa coisa que você achar que porque o autismo vai provocar um desenvolvimento maior do cérebro depois, também não é uma coisa que a gente sabe que acontece. Quem convive com crianças, com famílias de crianças autistas, sabe que o desafio é diário. Então, o paciente ele tem essas manias, ele tem apegos exagerados a objetos ou partes de objetos. Então, o paciente ele pode ganhar um brinquedo numa caixa, o brinquedo está lá todo especial para ele, ele não observa o que tem no brinquedo e vai brincar com a caixa, com as abas de papelão da embalagem. E fica brincando com isso durante dias. Então, são coisas que as famílias têm que observar, as professoras, as avós, quem está por perto. A falta de desenvolvimento de linguagem deixa as mães muito ansiosas. Porque hoje em dia as nossas crianças praticamente, né, Ana? A Ana tem uma netinha, sabe melhor do que eu, nascem falando, conversam, dialogam. E quando a criança é muito quieta, não consegue conversar, primeira coisa, será que está ouvindo? Será que tem algum problema de audição? Então, essa coisa de esperar a fala chegar na hora certa, o estímulo vem com fono, mas às vezes a fala não vem, então é mais difícil. A hiperatividade que eu falei, impulsividade, que é uma coisa que o autista também tem muita dificuldade no comportamento, ele não lida bem com a frustração, ele não lida bem com a negação e ele pode apresentar crises agressivas em qualquer lugar onde ele esteja, no consultório, na recepção, no elevador do prédio, no supermercado. Então, a família tem que aprender a lidar com isso e o dentista também. Porque, às vezes, aquilo lá não foi devido ao tratamento, ao que ele passou.
Mas são comportamentos que já vêm de várias outras etapas. Isso faz parte dessa modulação que é difícil, é muito difícil. Fora isso, o paciente ainda... Pode falar. Essa sua última fala aí, ela é importante não só para o cirurgião dentista saber que isso pode acontecer durante o transcorrer do tratamento dele, mas também a própria família. Porque às vezes a família ela pode ficar sem graça, ela pode vergonhosa, ficar envergonhada, vergonhosa por conta dessa situação, porque a gente já ouviu isso no consultório. Às vezes ela chega a pedir desculpa, e não é a situação de pedir desculpa, faz parte de todo esse contexto. Então, é tanto o profissional, ele tem que ter conhecimento sobre essa situação, até para que ele possa saber conduzir, quanto a própria família fica tranquila, serena, porque ela sabe que o profissional tem conhecimento disso, ela não precisa pedir desculpas, é uma situação que ela faz parte do processo. Mas, Ana, é assim, o pedido de desculpa eu entendo muito as mães, porque elas partem do princípio, como o autismo não tem nada no visual, não tem nada no visual do autismo, não tem nada que identifique. Então, a gente vai até falar, foi bom você ter falado, tem um quadrinho que eu gosto muito, eu sei que a imagem está meio pequena, mas é assim, o autismo ele é apenas uma maneira de ver o mundo diferente. Mas o fenótipo, quer dizer, aquilo que você está enxergando, é igual qualquer criança normal. Excetuando-se as crianças sindrômicas, né? Igual a gente falou. E aí, o que às vezes algumas mães fazem? A gente está na época agora do uso da máscara. Tem criança autista que não vai e não quer e não vai ter condição de usar a máscara. Atrapalha a respiração. Então, os símbolos do autismo são esses que eu e a Ana nós estamos usando, que é o mosaico, que ele justamente mostra o quão diferentes são as crianças, as famílias, os sintomas, aquilo que o paciente apresenta. E esse mosaico ele é colorido porque o autismo ele é extremamente democrático. Ele não escolhe raça, ele escolhe o sexo masculino mais, mas ele não escolhe raça, não escolhe genética de família, não escolhe nível socioeconômico, não escolhe país onde ele está sendo mais afetado. Então é uma doença, por que a gente tem que falar que o autismo é um comprometimento? O autismo não tem cura. O autismo, você consegue ensinar o paciente a sobreviver, saber das suas limitações, lidar com esse espectro, e ele pode até ter uma vida normal, dependendo do caso, não tem problema nenhum. Mas o autismo não tem cura. E quando a gente fala da identificação, é essa coisa da mãe achar que a criança que está fazendo uma cena dessas, que a gente sabe que no autista é muito comum, ela vira para todo mundo que está passando e fala desculpa, 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 é que ele é especial, desculpa, desculpa. E isso acaba ficando ruim. Então, hoje em dia, como parte de você quebrar esse preconceito, de você saber que o autista tem direitos, como todas as outras crianças, seja ele criança, adolescente, adulto, mas a identificação às vezes é importante. Então, eu tenho mães no consultório que usam a máscara com essa identificação, a máscara não vem na boca, a criança leva a máscara na mãozinha, como se fosse uma pulseirinha. Onde a mãe vai com máscara, a criança está sem máscara, mas com a identificação. Então, tem vários lugares, inclusive, esse símbolo do infinito, ele é todo colorido, porque cada cor significa um tipo de autismo diferente, né? As suas várias facetas, como é que ele é dinâmico. E até a cor azul também fica mais comum. Vocês veem que nos consultórios, nos bancos, é muito comum você ver hoje atendimento preferencial para a pessoa que chega acompanhado de alguém identificado como do espectro autista. Então, ela não tem que esperar em fila, ela tem que ter um atendimento mais rápido, ele não consegue ficar em lugares que tem muito barulho, que o ar é muito refrigerado. Então, uma das maiores características comportamentais, Ana, é esse, vamos dizer assim, um atraso, uma falha no processamento sensorial do autista. Então, o que é frio para mim, é frio para você, não sei se é frio para ele. O que é gostoso para mim, tem uma textura boa, não tem uma textura para ele. Que é uma outra coisa difícil da gente tratar na odontologia, que é a questão dos sabores, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Então, essa identificação é muito importante. Até nos carros. Por quê?
Em alguns estados americanos, eles têm um tipo de adesivo que quando é colocado no carro, e, por exemplo, tem um engarrafamento muito grande, uma situação de emergência, esse carro identificado como um carro que tem uma criança autista tem uma passagem livre. E às vezes as pessoas acham que o colorido é bonito, né, Ana? Acham que a gente está na moda, né? Mas tudo tem. Tudo tem o seu significado. Tudo tem o E seu não só significado. O mas a seu sua porquê, importância. né? A sua Sim, sim, importância. E aí, mais uma função da live do processo educacional, das sim. pessoas irem sabendo Importantíssimo. como se comportar. Eu vi o símbolo, eu vi a máscara, eu Uhum. vi amarrado no punho, ou eu vi o broche. Isso, Como elas usam que muito broche. saber como se comportar, como que eu vou me comportar Sim, nesse ambiente. Esse do carro, ele é fantástico, porque fantástico. auxilia demais. Então, a live até Uhum. serve para esse processo Sim, educacional, para toda a sim. comunidade. Uma outra informação. Vocês sabiam que é uma lei do Senado Federal, o autista tem uma identificação, uma carteira de identificação. Então, a Uhum. mãe, a criança, o adolescente, o adulto, então, com relação à fila, a locais que ele pode ter um acesso mais fácil, mais prático, porque, mais uma vez, é importante dizer, o autismo não tem um carimbo. A pessoa não leva um carimbo em lugar nenhum. Então, Uhum. só que depois que ele passa daquela fase da adaptação mais, vamos dizer assim, mais forte, ele pode desencadear uma crise que aí na hora de acalmar é tão difícil como é na hora de você tentar apaziguar o paciente. Quando a criança autista ela entra em crise, seja por dor, por nervoso, por birra, por frustração, ela passa uma fase que às vezes, gente, são 2, 3, 4, 5 minutos de choro, às vezes de automutilação, bate a cabecinha na parede, bate a cabeça no banco do carro, Uhum. manha, se arranha, se morde. Então, a gente vai ver mais para frente, até os procedimentos odontológicos mais simples em odontopediatria, você tem que explicar muito bem para a criança autista, porque ela tem uma dificuldade de entendimento. E aí você vai dizer assim, mas será que são todas? Eu não sei. O problema é que eu tenho que fazer quase que a mesma coisa com todas. A precaução é nossa, o lado profissional é nosso. Como é que o paciente Uhum. vai absorver isso é muito individual. Então, a nossa parte a gente tem que fazer. Uhum. E dentro disso que a gente está conversando, Renata, sempre que se recebe o diagnóstico, né, que você tem a criança autista, a gente sabe que o tratamento, a condução, ela vai depender de uma série de profissionais que vão estar ali junto para o desenvolvimento, para o crescimento dessa criança. E quando os profissionais da área de saúde conversam, a área médica e até a própria família, com tantas situações que ela tem que se preocupar, né? É a aceitação, como que eu vou conduzir, como que eu vou adequar toda essa situação, os Situação. tratamentos que vão precisar serem desenvolvidos, muitas vezes passa de ser percebido, não de uma forma consciente, mas Sim, diante sim. de tantas outras coisas e prioridades, às vezes, e você vai priorizando outras coisas, a saúde bucal ela fica para um segundo, para um terceiro plano, Terceiro. ou quando, às vezes, se percebe alguma alteração. Uhum, uhum. E a gente sabe que isso é muito importante e às vezes não é falado, não é comentado, não é dado um alerta pelos outros profissionais que estão ali fazendo Sim, e estão no dia a dia com essa criança. A gente tem hoje profissionais da área de saúde que já encaminham para a gente de uma forma precoce também, porque é muito mais tranquilo, como qualquer criança, você fazer o tratamento preventivo, você fazer o controle sim. e a manutenção da saúde. Então, é uma coisa que também nos preocupa enquanto odontopediatras, profissionais que atendem pacientes especiais, a falta desse atendimento precoce, às vezes, que você poderia estar evitando uma situação desconfortável, uma situação de Estresse. sofrimento, de dor. Nesse momento, então, e a família também fica receosa de levar.
vai chorar, vai dar trabalho, como é que vai se adaptar naquela cadeira odontológica com um profissional lá trabalhando? Nessa situação, como que a gente adapta esse atendimento na nossa clínica de odontopediatria? Como fazer essa adaptação com esse paciente? Não só paciente, porque o odontopediatra não atende Sim, o a paciente, família, a família. Como acolher de uma forma Exato. humanizada essa família que está buscando aí o nosso atendimento? Ana, primeiro de tudo, tem uma palavra que ela talvez resuma aquilo que a gente tem que pensar quando a gente fala no atendimento odontológico da criança autista. Essa palavra se chama paciência. E é uma palavra que hoje em dia, ela nem está sendo usada, ela não está sendo exercida, ela não é valorizada e ela é difícil de ser exigida. Então, veja só, por que eu tive que falar disso? Porque a mãe, ela acha que se ela levar a criança muito cedo, a criança traumatiza, porque vai chorar muito. Aí eu pergunto, mas o seu filho autista, ele chora só para escovar o dente? Não, doutor, ele chora para trocar de roupa, ele chora para amarrar o tênis, ele chora para cortar a unha, ele chora para cortar o cabelo, ele chora quando eu tiro o prato de comida da... Chora para entrar no banho e ele chora para sair do banho. Então você vê que é um comportamento difícil 24 horas por dia. Então tem paciente autista de 7, 8, 9 anos que tem um período de sono pesado 5 horas dia. E o resto do dia está na tomada 220, como eu falo para os alunos, Mega Plus, poder máximo. Ele não desliga, ele não se aquieta. E aí você vai dizer, não, mas você vai ter que escovar o dente, mãe, 3 vezes por dia, o pai, o cuidador, passar o fio dental todos os dias, lembrar que ele não pode engolir a pasta de dente com flúor. Já veio uma pergunta aqui que eu achei muito legal. Foi uma pergunta, usar o creme uma boa pergunta. Tá, com flúor. Então, veja só, o paciente autista, gente, ele tem um segredo. O paciente autista é o melhor paciente do mundo para prevenção. Porque você tem que partir do princípio que ele não pode ter alteração nenhuma na boca. Então, veja só. Se eu posso controlar a ingestão de flúor, a pasta com flúor, ela é essencial. Nem que a mãe escove, consiga fazer uma escovação uma vez ao dia com ela. Mas ele vai engolir toda vez. Gente, é o custo-benefício. Uma pasta sem flúor, com um paciente que não consegue fazer escovação para remover placa dos molares, como é que eu vou deixar essa pasta sem flúor na cavidade bucal se a mãe escova uma vez por dia? Então, a gente tem que pôr o peso na balança. Por isso que o atendimento na clínica de odontopediatria para o paciente autista, ele é extremamente individualizado. Cada paciente... Pode falar. Posso fazer abrir um parênteses aí nesse creme dental? Pode falar. É que às vezes a gente pensa nesse creme dental com flúor, como é que vai fazer, engole. Mas a gente esquece que é um medicamento e que tem uma quantidade correta de ser utilizada e que a evidência científica já mostrou que dentro dessa quantidade e desta situação, eu diminuo em muito a probabilidade de eu ter, por exemplo, uma fluorose no dente permanente. E também tem o momento crítico de acontecer. Então, isso é interessante também que o profissional leve em consideração. A gente está falando de um dental com flúor, mas é correto usar, tem que usar, e a gente tem que lembrar que a gente tem que orientar muito bem a quantidade que ele vai colocar. Sim, o momento, o local que você vai usar. Então, às vezes, o paciente autista, ele dá muita dificuldade quando é o cuidador, a avó vai usar. Então, seria naquela escovação que a mãe, o pai, a pessoa mais competente estaria junto. Porque a quantidade tem que ser limitada. E tem mães que acham assim, não, mas eu estou usando o creme sem flúor, mas eu estou usando bastante, muito creme, porque deve ter uma ação melhor. O creme sem flúor, se ele é muito ingerido, é um saponáceo. Também não é legal de fazer. Então, assim, primeira adaptação, que seria uma coisa importante. A criança tem que se acostumar a fazer a higiene dos dentes em casa. O dentista não vai ser a primeira pessoa que vai fazer a higiene dessa criança. Quem, na verdade, são os primeiros professores de higiene dental são os pais, os irmãos. Eu gosto muito de usar um termo que chama irmão tutor. Porque eu percebo isso na clínica, é uma coisa, gente, impressionante. A criança autista, o paciente autista, que tem um irmão mais velho ou mais novo,
que possa acompanhar nas consultas, que escova os dentes junto com ele, que troca de roupa junto, como essa modulação dos irmãos ajuda no desenvolvimento do paciente autista. Demais, inclusive na escovação. Então, primeira coisa, a mãe autista, ela não tem que ter vergonha, ou a família, de levar o paciente no consultório. Mas se é uma primeira vez e já teve a identificação que é um paciente autista, que seja no último horário. Para você ter uma tranquilidade, para você não ter outros pacientes esperando, você traz um conforto para a família, isso é importante. E para você também. Então, tem que ter mais tempo, a anamnese tem que ser muito, muito detalhada, e detalhada assim, ele gosta de música, ele gosta de objetos, ele gosta de cores, porque o paciente autista, quando ele é muito restritivo, ele, ao ver uma cor que ele não gosta, ela pode estar em qualquer coisa, na pasta, na escova, num quadro, aquilo irrita. Quando ele irrita, ele aumenta a ansiedade e pode levar a uma crise de agressividade. E às vezes não é na primeira consulta, nem na segunda, que a gente consegue fazer o paciente sentar na cadeira. O treinamento de abrir a boca, fechar a boca, começa em casa para a escovação dos pais. E aí você sabe que esse tempo é de cada família. Isso que você falou, Ana, é muito importante e a gente tem que ter uma observação muito crítica na questão de todo o emocional que envolve a família desse paciente. Se é um paciente difícil nas terapias, então ele chora muito na fono, chora muito na físio, não se comporta bem na musicoterapia ou na ecoterapia, a mãe acha, gente, vou levar no dentista, ele vai dar trabalho lá também, qual é o custo-benefício? E aí a gente tem que falar para ela, o custo-benefício é que aqui a gente vai estar trabalhando com prevenção. Que a partir do momento que ele tiver uma alteração, que seja uma simples mancha branca, para esse paciente pode ser gatilho para uma série de coisas. Choque, sensibilidade, gengivite. Eles têm um índice altíssimo de gengivite. Eles não gostam do toque ou da sensação de alguma coisa na base da língua, mesmo que seja com aquele fio dental tipo forquilha. Aquilo para ele provoca ânsia. Então você tem um paciente que se alimenta de tudo e não pode passar fio dental. Então vai tudo complicando. Então você tem que fazer um preparo. As mães hoje em dia trabalham muito com a questão da terapia ABA, que é uma terapia que prepara o paciente para a modulação. Então eles têm pequenas cartilhas e nessas cartilhas o paciente tem toda a orientação passo a passo. Isso facilita o entendimento para ele que ele tem que fazer. Tá na hora de acordar, depois que eu acordo eu visto minha roupa, escovo meu dente, eu como, aí eu vou brincar. Como é que é na parte odontológica? Tem toda uma sequência. Gente, a sequência, ela é básica. Abrir o creme dental, a quantidade de creme dental, onde eu começo escovando primeiro, se eu vou começar a escovar contando, o autista adora números, ele adora ter aquele controle numérico, 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois eu tenho que enxaguar, aí agora eu vou escovar os dentes de baixo. A mesma coisa, enxagou de novo. E tem que estar lá, porque você valoriza a autonomia do paciente. Ele tem que lavar a própria escova, tem todas as cartelinhas, tudo em figuras. E ele tem que fechar a pasta de dente e devolver tudo no lugar. Isso ele tem que ver todos os dias da vida dele. Ele tem que acompanhar. Isso depois de um tempo vai ficar automático? Vai. Mas até o treinamento de abertura de boca, ficar na boca, tem paciente autista que quer sentar na nossa cadeira. Ele acha que quem tem que sentar na cadeira odontológica somos nós. Ele tem que examinar a gente. Porque na cabeça dele ali, ele é para ver dente, então deixa eu ver o seu primeiro. Depois que eu ver o seu, eu deixo você ver o meu. Vai ver o meu. Então você vai ver o meu. E a criança, né, Ana? Quem que tira o direito de uma criança inteligente? A criança inteligente, ela te questiona e às vezes ela quer se impor por uma opinião própria. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que pensar que nós somos semelhantes, mas cada um é único. Único, isso mesmo. E outra coisa importantíssima na clínica odontológica, preparar a criança para ruído. A criança aqui em casa, o pai ou a mãe falam na anamnese que não suporta o barulho do liquidificador, telefone tocando, celular tocando, campainha, é uma criança que vai dar trabalho na hora do atendimento odontológico. Muito cuidado com o sugador, o barulho do sugador para eles é extremamente desconfortável. O motorzinho, então, nem se fala, né? Alta e baixa rotação, tudo. Até a seringa tríplice, eles falam que o barulho incomoda.
Não tem como. O sensorial deles tem uma alteração. Então, tem autista adulto que vai para o seu dentista, adolescente, e leva o seu óculos escuro, porque ele não suporta nem a luz do refletor, nem a luz da sala quando ele deita. Então, você tem que tentar minimizar barulho de som, orientar uma boa secretária. E eu falo que a boa secretária não é aquela que é a mais bonita, a mais maquiada, a que fala melhor. A boa secretária é aquela que te ajuda no que você precisa. Então, ela sabe acalmar uma família na recepção. Ai, me desculpe, a senhora fica tranquila. A doutora entende, é assim mesmo, não tem mais ninguém, eu vou deixar a porta aberta, se ele quiser sair ou a senhora quiser sair, acalmar a família. Porque o tratamento odontológico, por si só, ele já fica meio estressante, né, Ana? Ele e para você tá estar numa... ele já tem aquela situação de ser meio tenso, né? Sim, tenso. É tenso. Aí você tem a família tensa, você tem uma secretária tensa, aí você vai ter uma dentista tensa, meu Deus do céu, o que a gente faz? Né? Para o mundo que eu quero descer. E a criança domina, hein? A criança autista, como qualquer outra, ela domina o ambiente. Vocês não achem que ela é bobinha. Não existe mais criança bobinha, né, Ana? A gente já chegou nessa conclusão. Não existe, não existe mais. Então, você preparar abridor de boca, excelente usar, mas tudo tem que ser avisado, pessoal. Tudo tem que ser conversado antes. Tudo que você vai fazer na próxima consulta, você prepara o paciente. E tem mãe que prepara o paciente em casa, mostra a foto do abridor, fala quanto tempo ele vai ficar com aquilo na boca. Mas eu não quero, mas olha, tem uma bactéria, tem um buraquinho, vai ter que arrumar raspagem. Quer ver uma coisa que o paciente não gosta? Raspagem. Sangue. Tem paciente que está tranquilo, mas é o cuidado que você tem que ter. Né? O gosto. Sim! O próprio anestésico tópico. A gente tem tudo ali para mostrar um mundo novo para ele. É um mundo... sabores diferentes, Sim. tudo. Aí, e vou dar uma dica. Essa dica vale ouro, até hoje eu não vi em nenhum livro. Quando você vai conversar com um paciente autista sobre extração de dentes, remoção de dente, de leite, que o dente permanente está vindo atrás ou não, e explique tudo devagar, de preferência uma sessão antes, explique no modelo, converse com a mãe. Porque tem paciente autista que não entende. Primeiro, que a anestesia, ela acontece e ela tem um tempo para acabar. Então ele levanta da cadeira e fala, o dente já saiu? Já, então tira esse aqui. Eu não quero essa sensação, tira agora essa sensação. E você fez uma anestesia infiltrativa. Aí o paciente fica irritado, ele começa a chorar, ele começa a fazer o quê, Ana, quando é arco inferior? Vai mordendo tudo. E é uma coisa, gente, automática. E a primeira mordida é a que machuca mesmo. Outra coisa. Foi uma anestesia tópica, ó, não põe a língua que sua língua vai ficar diferente. Não, eu não quero isso na minha língua, agora você tira esse sabor da minha língua. Quem pôs a língua lá foi ele, você avisou. Outra coisa, cadê o meu dente que você falou que ia estar no lugar? Eu fui para minha casa, voltei no outro dia, o paciente vem 15 dias depois e fala, você mentiu para mim, o meu dente não chegou ainda, olha aí, tá o buraco ainda. Aí você fala, mas ele não está aqui dentro não, você falou que o dente ia nascer. Então, para a criança autista, é tudo nos mínimos detalhes, devagar, conversando, orientando os pais. O que eu gosto? Eu gosto que a família vá, às vezes, até antes. E se o paciente não tem, vou ser bem honesta com vocês, se o paciente não tem uma emergência odontológica, uma dor, alguma coisa que eu preciso avaliar, eu vou dizer que de cada 10 crianças autistas que eu atendo primeira vez, talvez nem metade senta na cadeira no primeiro dia. Eu não forço a situação, porque aquilo tudo é muito diferente. Barulho, som, odores. Tem paciente que percebe quando a gente troca o perfume. Você está diferente, você está cheirando diferente. Então, assim, tudo com calma. O que eu acho a máxima, talvez, Ana, dentro do que a gente está falando na odontopediatria? Se tem um público onde a prevenção ela é o X da questão, é o público das crianças especiais. O paciente autista tem um tino para sentir a diferença muito grande, mas ele não aceita tudo aquilo que a gente vai propor. Então, a família tem que começar aos poucos. E a gente sabe que o apoio vem de nós. Né? O apoio familiar vem de nós. E, às vezes, Ana, o que menos essa família tem é um apoio, é um suporte, é um acalento, é essa humanização, esse acolhimento
que ela está tão acostumada com as terapias, aquilo está tão automático, que acha que às vezes o dentista é um detalhezinho a mais. E às vezes a gente pode fazer uma diferença e grande aí. A gente pode fazer uma diferença grande, melhorar a qualidade de vida Sim. dessa pessoa. E o odontopediatra, aquele que lida também com pacientes especiais, ele tem um olhar diferente. Porque a gente sabe também que a gente tem que saber acolher muito bem o cuidador. Sim. Conversar com a família. Conversar, ouvir. Né? Rubem Alves já falava que curso de oratória tem bastante, de escutatória ele nunca tinha visto. Então, Concordo. a gente precisa fazer curso de escutatória. Escutatória. Saber ouvir, né, com respeito, com carinho. E tudo isso bate aonde, Ana? Na paciência. Paciência. Quem não ouve, não tem paciência. É importante. Então, tem mãe que chega e fala, doutora, eu já fui em 4, 5 dentistas, ninguém nunca me perguntou qual era a cor, qual era o sabor, qual era o animal que meu filho gostava. Eu nunca falei para ninguém isso. Porque a gente não conversa mais, é tudo muito automático, né? Tem mãe, e de criança especial, que já chegou a pedir para minha secretária, tem como mandar aquela fichinha de perguntas por WhatsApp? Porque eu preencho tudo. Quando eu chegar, a doutora já pula essa parte para ficar mais prático. Então, assim, nem a anamnese eu não preciso fazer. Ela vai mandar tudo por WhatsApp. Pessoal, que beleza. E você não vê o paciente, você não vê a família, você não analisa nada. Uma coisa muito importante que você falou com relação à família é assim, você tem uma equipe que trabalha junto. Então, você tem uma fono, você tem uma TO, você tem uma neurologista, às vezes você tem um psiquiatra que acompanha a família. Hoje em dia você tem o endócrino, aí tem a psicopedagoga, aí tem o professor de educação física, que às vezes vai na casa da criança. O que é importante? Você saber que essa equipe, ela faz um trabalho conjunto com o seu. Se você perceber alguma coisa diferente, por exemplo, na fono, olha, ele está com muita dificuldade de ânsia, a fono está trabalhando? Não, doutora, ela está trabalhando a voz. Então eu vou saber que a dificuldade de ânsia, quem vai trabalhar sou eu. A fono está trabalhando a verbalização. Ela não está trabalhando a parte de deglutição, de sensibilização. O que o neuro passou de medicamento? Ele está tomando alguma coisa diferente? Doutora, tá, porque ele não está dormindo. Está com dificuldade de dormir, a insônia voltou. Tem pacientes autistas adolescentes que a insônia ela é diária, tomando melatonina, tomando medicação. Paciente que não dorme, gente, na consulta do dia seguinte, ele está cansado. Se for uma criança pequena, a família está estressada, a mãe está cansada, aí você vai fazer um tratamento com contenção, você vai fazer alguma coisa diferente, assim, de você ter que fazer uma restrição física no paciente, forçar uma sensação desconfortável. Então, tudo isso tem que ser pensado e talvez, né, Ana, trabalhado com o coração, né? A gente fala que a razão comanda, mas no caso das crianças autistas, às vezes você tem aquele feeling, a sensação, a emoção, ela está num patamar superior à razão. Aí a experiência vai te dar essa percepção, que também não é fácil, né? É o tempo que você vai atendendo em que você vai sabendo. E às vezes o que você trabalhou em um não vai ser a mesma coisa no outro. Ela vai ser diferente. Já avisaram aqui a gente que nós só temos 5 minutos, Renata. Não, tá vendo? Ana! Como a gente fala bastante. Por quê, Ana? Eu já coloquei até a pergunta, por que só 5 minutos? Não pode. Então, mais 5 minutinhos já fizeram aqui para mim. Mas eu já estou muito feliz porque eu estou acompanhando aqui também as conversas. E teve gente que já ouviu a gente, testou o que a gente está falando, a experiência deu certo. Ou seja, que bom. Está atingindo o nosso objetivo. O nosso objetivo é levar a informação, da pessoa acreditar na nossa informação, de colocar em prática. Que é o importante, na verdade. Melhorando. A gente já está melhorando a vida da pessoa, já está levando uma qualidade melhor aí, e a gente cumpre o nosso papel. E, Renata, a gente tem muitos desafios, mas quando a gente pensa nesse paciente, na prática diária do atendimento, qual que seria o maior desafio aí para nós? Olha, eu acho que... O maior desafio. Eu acho que o maior desafio é você conseguir
entender que a criança com espectro autista, ela é uma constelação de estrelas. Então, cada criança tem a sua particularidade, o seu comportamento, as suas dificuldades, e principalmente, gente, com relação ao acolhimento, a você interagir com o paciente. Então, aparentemente, são crianças que falam muito pouco, ou que falam muito. Tem criança que fala muito, 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 ela não te dá tempo para respirar. Mas a gente sabe que o tempo nosso é diferente do tempo do paciente. E eu acho que o grande desafio do odontopediatra é saber que o comportamento do paciente tem o seu tempo próprio. Não é o meu, não é o da família, é o dele. E como é que eu vou fazer a minha prática de odontopediatria se encaixar nesse tempo? No dia que ele está bem, no tempo do paciente. No que ele então, essa humanização, sim, que você faça no momento. Então, às vezes fala, ai, doutora, vim até aqui, tanto trabalho, 40 minutos, a senhora male conseguiu escovar os dentes com a escova dele. Eu falei, mas já foi um ganho. Porque na sua casa, ele não deixa você escovar. E ele está com você 7 dias na semana, 30 dias no mês, e ele se alimenta todos os dias. Você conhece alguém, Ana, que só come uma vez por dia? Eu não conheço. Criança nenhuma. Mas tem criança que escova o dente uma vez por dia sim, dia não. Então, essa parte de você entender que a criança tem o seu tempo, mas você apoiar a família, dar suporte, dar incentivo. Mãe de paciente autista não é elogiada, mas ela é criticada ao extremo. A primeira crítica é, ela não controla o próprio filho. Começa por aí. Então, eu falo, você fique tranquilo. Você fique tranquilo. Porque a gente sabe como as pessoas são. Então, você tem que ter essa mente aberta, o coração aberto, o sentimento firme de saber que cada paciente tem seu ritmo, é uma estrela numa constelação, nenhum paciente autista vai ser igual ao outro. Acho que esse é o grande desafio. Eu acho que até extrapola a situação do autismo. A gente tem que pensar que cada indivíduo, ele é único. E a gente é que tem que ter a paciência, mais uma vez, conhecimento, para saber lidar com este ser humano. Não existe a possibilidade de você pegar todas as pessoas, colocarem dentro de uma caixinha e eu vou fazer a mesma coisa com todas. Isso não existe. Não tem essa possibilidade. É inviável, né, Ana? É inviável isso. Estão mandando, já está encerrando? Vamos encerrar? Não, Ana. Renata, eu acho que nós vamos ter que voltar outra vez, porque assim, passou muito rápido, a gente não sentiu. Eu queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade, o tempo que você ficou aqui com a gente. Eu estou saindo daqui hoje realizada, feliz, porque a gente já viu que teve pessoas que colocaram em prática aquilo que a gente conversou aqui, que tem resultado, e isso é muito bom. A nossa função principal e primeira é a função de ser educadoras. Então, conversar, facilitar a vida dos nossos pacientes, dessa família que tem a criança autista, daquele que está lá atendendo, e facilitar a vida. Então, assim, muito obrigada. Um abraço imenso para você, pela sua simplicidade de falar, o amor com que a gente fala e que a gente trabalha. Um beijo grande para você. Obrigado, Ana. Eu que agradeço vocês, pessoal. Foi muito bom. E lembrem-se, hein? As dentistas aí, ex-alunos. Quanto mais a gente estuda, maior é a missão e maior é o desafio. Mas tudo vale a pena. Sempre. Tá bom? Beijo, Ana. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau.